Olá pessoal do Nono Ano, tudo bem com vocês? Vamos agora avançar um pouquinho mais nos nossos estudos da equação de segundo grau para falar mais sobre o delta, que aqui vai ser chamado de discriminante. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, discriminante na equação do segundo grau é só um outro nome lá para aquele delta, aquele triângulozinho de dentro da raiz. Beleza? Então, vamos nessa. Olha só. Então, o que nós vamos fazer aqui é observar o que acontece em três equações de segundo grau que nós vamos resolver juntos, e por sinal são equações que vocês já resolveram a semana passada. Então, mais uma oportunidade de você corrigir e ver se fez tudo certo, beleza? São as equações do exercício 76, as letras A, B e C, que nós vamos fazer aqui. Muito bem, começando então, ó, o primeiro lá era 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Vou fazer um rascunho aqui do lado para a gente mandar as contas, beleza? Então vamos lá, primeiro definindo A, B e C, né? A, quem acompanha o x ao quadrado, é o 3. O B, quem acompanha o x, é o menos 2. Cuidado para não esquecer do sinal de menos, ok? Muito bem. E o C, o número sozinho, que não tem o x ao quadrado nem o x, que nesse caso é o menos 1. Atenção aí ao sinal. Agora, vamos calcular o delta, que a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo o b por menos 2, o a por 3 e o c por menos 1, a conta fica assim. Agora é só fazer os cálculos. Primeiro, essa potenciação, lembrando que tem que colocar entre parênteses quando a potência é negativa a base, beleza? Senão fica diferente. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4, né? E menos 4 vezes 3 dá menos 12, vezes menos 1 dá mais 12, né? Menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 3, 12, vezes 1 continua dando 12. E aí, por fim, 4 mais 12 é 16 o delta, então, nessa primeira conta. Agora vamos calcular realmente os valores do x. A fórmula está aí, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. E vamos substituir o b por menos 2, o delta por 16, que acabamos de calcular, e o a ali de baixo por 3, ok? Muito bem, atenção, hein, gente, fica esses dois menos que estão aqui embaixo mesmo, na frente do 2. Um menos é o da fórmula, o outro menos é o do b, que é negativo, beleza? Então, cuidado aí para não se confundir. Continuando, pessoal, fazendo essas continhas, podemos fazer a regra de sinal ali no menos menos 2, que vai ficar 2 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4 e 2 vezes 3 é 6. Pronto, agora é hora de separar no x1 e no x2, ou x' e x2', beleza? Então vamos lá? Então, um vai ser 2 mais 4 dividido por 6, e o outro é 2 menos 4 dividido por 6. E aí, pessoal, resolvendo lá o primeiro, nós temos 2 mais 4 é 6, dividido por 6, 6 dividido por 6 é 1. Tá aí o primeiro valor de x dessa equação. Embaixo, 2 menos 4 é menos 2. Atenção ao sinal, hein? Então, ficou menos 2 dividido por 6, negativo com positivo dá negativo, e 2 dividido por 6 não dá para fazer. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi só simplificar a fração, ok? Então, tá lá, ó, 2 sextos. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo, né? 2 dividido por 2 deu 1 e 6 dividido por 2 deu 3. Eu só simplifiquei a fração. Se você, no caso do exercício, fez a divisão, isso daí deu menos 0,33363, aquela dízima periódica, também não tem problema, não está errado, ok? Está certo. Na forma decimal, com a dízima periódica, ou na forma de fração, é a mesma coisa, ok? Agora, gente, eu vou só destacar, separar aí quanto que deu o delta e os valores do x nessa nossa primeira equação, porque a gente vai comparar com as outras que vão vir depois, beleza? Então tá lá, ó, delta deu 16, estou escrevendo então aqui do lado, delta 16, e o x' deu 1, o x2' deu 1/3. Lembrando que quem é o x', quem é o 2', tanto faz, ok? Deu 1 e 1/3 a outra, beleza?
Bom, dando sequência agora, pessoal, mais um exercício que vocês já fizeram e nós vamos resolver aqui juntos. Era a letra B lá do exercício 76. Muito bem, 16x ao quadrado mais 8x mais 1 igual a 0. Montar o nosso rascunho aqui de novo e vamos lá. Vocês estão vendo, gente, que o processo ele é sempre muito parecido, né? Então a gente consegue ir ganhando aí uma facilidade na hora de fazer. Bom, primeiro, quem é o A? Quem está com o x ao quadrado. Nesse caso, o 16. Quem é o B? Quem está com o x. É o 8. Quem é o C? É o número sozinho. Então, é o 1. Tá lá. Todos esses daqui, pessoal, já estão igualados a 0, ok? Por isso que a gente já está partindo para essa parte de quem é o A, o B e o C. Ok? Muito bem. Agora vamos calcular o delta. Coloquei a fórmula B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E substituir o B por 8, o A por 16 e o C por 1. Muito bem, agora é só fazer contas. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E aí, menos 4 vezes 16 vezes 1 dá menos 64, beleza? Menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 6, 4 vezes 16 é 64. Vezes 1 continua 64, ok? Então ficou aí delta igual 64 menos 64, portanto delta igual a 0, ok? Muito bem. Agora vamos para o x menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. E colocando ali, substituindo b por 8, delta por 0, que acabamos de calcular, e o a por 16. Atenção, gente, nesse caso não ficaram aqueles dois menos ali na frente do 8, né? Porque o b aí era positivo, então esse menos é só o menos da fórmula, ok? Bom, vamos fazer contas agora. Então, menos 8 copiei, raiz quadrada de 0 é 0, né? Porque 0 vezes 0 é que dá 0. E embaixo, 2 vezes 16 é 32, ok? Muito bem. Agora é hora de separar o x1 do x2 ou x' do x duas linhas. Então, tá lá, separando. Em um eu vou fazer menos 8 mais 0 dividido por 32. No outro eu vou fazer menos 8 menos 0 dividido por 32. Você já deve estar percebendo, né, que isso aqui não vai fazer diferença. Porque somar 0 ou subtrair 0 é a mesma coisa, né? Então, olha só. No primeiro, menos 8 mais 0 dá menos 8. E dividido por 32 não dá exato, então vou deixar na forma de fração, né? Mais com menos dá menos, e aí deu para simplificar a fração. Deu para dividir por 8 em cima e embaixo, ok? 8 dividido por 8 dá 1, 32 dividido por 8 dá 4, então tá aí, menos 1/4. Olha o x2, vai dar a mesma coisa, porque menos 8 menos 0 também dá menos 8, né? Tô devendo 8, tiro 0. Então, continuo devendo 8, ok? Dividido por 32, não dá exato, só simplifiquei a fração, também deu menos 1/4. Vamos colocar agora aqui de lado esses valores de delta e do x' e do x duas linhas para a gente poder comparar depois com os outros, ok? Então, tá lá, aqui nesse exercício delta deu 0, o x' deu menos 1/4, o x duas linhas também deu menos 1/4, deu a mesma coisa, ok? Vamos lá, última equação agora para a gente observar, que era a letra C, lá do exercício 76, que vocês fizeram na semana passada. Eu estou aproveitando esse exercício, porque aí você já tem mais uma oportunidade de corrigir e tirar dúvidas sobre ele, ok? 5x ao quadrado menos 4x mais 2 é igual a 0, fazendo rascunho, vou ser bem rapidinho agora, ok? Então vamos lá, então ó... Pessoal, se a gente começa a fazer as contas, olha só o que acontece. Raiz quadrada de menos 24. Qual é a raiz quadrada de menos 24? Gente, não tem raiz quadrada de número negativo nos números reais, ok? O que quer dizer isso mesmo? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso daí, ó. Vou abrir aqui uma calculadora para a gente dar uma olhadinha.
Olha aí a nossa calculadora, pessoal. Então é o seguinte, vamos primeiro tentar calcular a raiz quadrada de 24. Então tá lá, ó, 24, vou calcular a raiz quadrada. Sem problema, 4, dá esse número aí na verdade tem infinitas casas depois da vírgula, né? Mas tá lá calculado, eu poderia de repente usar um valor aproximado, não teria problema nenhum. Vamos então agora fazer a raiz quadrada de menos 24. Menos 24. Vamos fazer aí a raiz quadrada. Veja que aparece entrada inválida. Não tem raiz quadrada de número negativo nos números reais. O que quer dizer isso aí de números reais, pessoal? É o seguinte, são os números que a gente conhece até o momento, todos eles são os números reais, a junção dos naturais, inteiros, dos racionais e dos irracionais, ok? Então todos eles formam aí os números reais. Não tem raiz quadrada de número negativo nos números reais. Vamos pensar até mais um exemplo para ficar mais claro caso você não esteja se lembrando disso. Ó, então pensa aí, qual que é a raiz quadrada de 25? Essa é fácil, né? É 5. 5 vezes 5 dá 25. Mas qual que é a raiz quadrada de menos 25? Bom, será que é menos 5? Não é, porque menos 5 vezes menos 5 também dá 25 positivo. E 5 vezes 5 dá 25 positivo. Para dar menos 25, eu teria que fazer mais 5 vezes menos 5. Só que isso daí, pessoal, não seria calcular a raiz quadrada, porque eu estou com dois números diferentes sendo multiplicados, ok? Então, gente, aqui nesse caso, a gente simplesmente vai escrever que o raiz quadrada de menos 24 não existe nos números reais, que são os números que a gente conhece até o momento, beleza? Então, nós vamos parar a nossa conta por aí. Nesse momento não dá para a gente fazer mais do que isso. A gente precisaria de outro sistema de numeração que vocês só vão aprender aí um pouquinho mais para frente, beleza? Então aqui, pessoal, vou escrever só lá do lado que o delta então deu menos 24 e que o x não teve nem como calcular, porque ele não existe nos números reais, beleza? Bom, agora, gente, tenta observar o que aconteceu, então, aqui, nesses exemplos todos que nós fizemos. Qual que é a relação entre o delta e a quantidade de resultados que nós obtivemos da equação? Você percebeu? Olha lá o primeiro exemplo. O delta deu 16 e eu tive duas soluções diferentes. Na segunda, o delta deu 0. Aí as duas soluções foram iguais. E na outra, o delta deu menor do que 0, deu negativo. E aí eu tive nenhuma solução nos números reais. Certo? Então é isso, pessoal, que se trata a nossa aula de hoje. Se a gente calcula primeiro o delta, já dá para saber quantas soluções vão ter. Isso vai ser bastante importante aí para alguns outros assuntos que vocês ainda vão estudar pela frente, mas nesse momento já é legal porque se você calcula o delta e ele dá negativo, você já sabe que pode parar por ali, porque essa equação não vai ter solução nos reais. Vamos só resumir isso então? Então a situação é a seguinte, é uma coisa, se o delta é maior do que 0, se ele é positivo, se o delta é igual a 0, ou se o delta é menor do que 0, ou seja, se ele é negativo. Se o delta é maior que 0, positivo, o que acontece? Eu tenho duas soluções diferentes. Se o delta é igual a 0, eu tenho duas soluções iguais. E se o delta é menor do que 0, aí eu não tenho nenhuma solução real, ok? Muito bem, pessoal. Agora é hora de praticar. Agora, pessoal, é fundamental que vocês façam os exercícios com calma, tirem as dúvidas, ok? É normal surgir aí algumas dúvidas enquanto você faz. Você deve enfrentá-las, deve perguntar, deve voltar nesses materiais, ok? Manda lá as perguntas pelo Classroom ou aqui pelos comentários desse vídeo e vamos trabalhando juntos, mesmo que à distância, ok? Aquele abraço e até a próxima!